já estou há algum tempo desaparecida aqui do Booktube e do Instagram. Eu tenho estado um pouco adoentada, mas de qualquer das maneiras eu não queria vir aqui deixar de vos falar desta minha última leitura, As Mensageiras da Esperança, de Jojo Moyes, a quem eu muito agradeço por me ter cedido este exemplar à Porta Editora. Eu gosto muito desta escritora, já li alguns livros dela, li a trilogia do Viver Depois de Ti, que eu adorei. Já tinha visto o filme do Viver Sem Ti e depois li o livro e li os outros dois livros que posso-vos dizer que ainda gostei mais. Depois de ler a trilogia, fiquei com uma certa nostalgia, com saudade daquela personagem que é a Lu Clark. E pronto, e a partir daí, esta escritora foi sempre uma das escritoras que ficou aqui no meu coração, e sempre que aparece alguns livros dela, eu tento sempre lê-los. Há outro livro que eu li da Jojo, que é o 1 mais 1. 1 mais 1 não é um livro que seja assim muito falado. A trilogia do Viver Depois de Ti é muito mais conhecido. Mas 1 mais 1 é um livro que deve ser lido por várias pessoas, porque tem uma história também muito bonita, fantástica, que nos fala de coisas muito importantes, como é uma mulher solteira ter que educar os filhos sem ajudas, lutar pela vida para que nada falte aos seus filhos. E sabe Deus, por vezes, o quão difícil é conseguir sobreviver e conseguir que nada lhes falte, pelo menos aquilo que é o mais essencial para a educação deles. Pronto, esse é mais um dos livros que eu gostei muito desta escritora. Mas agora estamos aqui para falar das Mensageiras da Esperança. Este livro, tal como diz aqui, é inspirado nas mulheres de Peghorse Library, uma história real de coragem e determinação no feminino. Era um grupo de mulheres que andavam a cavalo, isto nos anos 30, elas funcionavam como uma biblioteca itinerante. Elas iam a cavalo distribuir livros pelas várias localidades do Kentucky, só que naquela altura os livros não eram muito bem vistos, porque havia pessoas, e principalmente os homens, que achavam que os livros eram um perigo principalmente para as mulheres, porque eles queriam que as mulheres se mantivessem na ignorância, e os livros abriam os olhos a muita gente. Hoje nós não vivemos sem livros. Naquela altura não queriam que houvessem livros e que esses livros as educassem, lhes ensinassem coisas sobre as quais as pessoas não estavam despertas, e então esta história é baseada nessas mulheres que faziam então a distribuição dos livros pelas várias localidades que eram bastante remotas, e era difícil elas deslocarem-se à biblioteca onde pudessem requisitar esses livros. E então nós aqui temos algumas mulheres. Temos as personagens principais, temos a Marjorie. A Marjorie é a cabecilha, digamos assim, deste grupo de mulheres que se deslocam então a cavalo para irem distribuir os livros pelas várias localidades. Só que Marjorie é uma mulher que é descendente de uma família algo problemática. Ela teve uma infância difícil, foi vítima de violência por parte do pai. Foi uma criança bastante infeliz. O pai batia na mãe, nos filhos, e no dia que ele morreu, Marjorie não verteu uma única lágrima por
tudo aquilo que ela sofreu às mãos do pai e por tudo aquilo que ele fez sofrer a família dela. E então Marjorie, sendo uma, uma rapariga na altura e uma mulher hoje descendente daquela família, a família O'Hare, acho que é assim que se diz, sendo descendente deles, nunca foi bem vista naquela comunidade. Mas Marjorie cresceu a ser uma lutadora e a nunca desistir, até que ela encabeça este grupo de mulheres que vão então a cavalo distribuir os livros pelas pessoas daquelas localidades. Só que ela não consegue sozinha fazer esse trabalho. E temos uma senhora que é a Mrs. Darcy, que digamos que seja uma das pessoas que apoia esta ideia da biblioteca itinerante. E a Mrs. Darcy faz uma reunião, junta toda a população, faz uma reunião onde fala do papel importante que é esta biblioteca, mas que precisam de outras pessoas para que ajudem na distribuição dos livros. E é então aqui que aparece a nossa Alice. A Alice é uma inglesa que se apaixona por um americano, mas que se descobre que ela não é feliz com o marido, não tem uma vida como casal. O marido, depois de casar com ela, começou a dar-lhe um certo desprezo, não conversa com ela. Ela está naquela família que consiste só o marido e o sogro, e Alice decide então ajudar. Uma vez que tem uma vida infeliz, decide então ajudar a Marjorie e candidata-se também a ser uma das bibliotecárias do Kentucky. Atrás dela vão também outras mulheres, como a Beth. A Beth é também uma rapariga daquela zona, e como mais ninguém se oferece para ajudar, para ser mais uma bibliotecária, pois aquilo irá ser um serviço que vai ser pago, como mais ninguém se oferece para além de Alice e da Beth, a Mrs. Darcy quase não, ela voluntaria a sua filha à força para trabalhar também como bibliotecária. A sua filha Izzy, só que Izzy tem um problema já de nascença, um problema numa perna, e tem alguma dificuldade em se movimentar. Ou seja, vão haver aqui umas cenas bastante cómicas até que Izzy consiga aprender a montar a cavalo para poder ir distribuir. Ela de início vai de contra vontade, mas vai se habituar e vai começar então a ser mais uma bibliotecária que vai distribuir os livros pelas várias localidades. Pronto, eu não vos posso dizer mais, muitas coisas vão acontecer nesta história. É uma história bastante comovente, tem algumas situações hilariantes que nos fazem rir, mas acima de tudo é uma história comovente, é uma história que nos mostra como é importante a leitura, como são importantes os livros. Os livros é um perigo para a ignorância, é uma arma contra a ignorância, e eu recomendo que vocês leiam este livro. É um livro muito, muito bonito, que nos ensina bastante, e acho que quem o ler vai de certeza gostar desta história, As Mensageiras da Esperança, de Jojo Moyes. Muito obrigada, Porta Editora, por me ter cedido este exemplar. Esta leitura foi uma leitura conjunta com a Biabook, a Beatriz Silva, e eu gosto sempre muito de fazer leituras conjuntas com ela. Pronto, muito obrigada, espero que gostem, comprem o livro, uma excelente prenda agora para o Natal, apesar de estarmos numa situação bastante complicada.
Mas eu acho que é uma excelente companhia e comprem um livro e leiam. Então vá, até à próxima.